ele passa aquele capítulo todo, aquela parte, mostrando os detalhes do funcionamento e como que aquilo era, de alguma forma, coerente com o método que ele propôs, que era o método racionalista, de abordagem primordialmente racionalista. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Esses rótulos podem ser muito enganadores e pouco significativos. No caso do Hume, esses rótulos são bem aplicados, o empirismo especialmente. Ele é cético, é empirista e é nominalista. Então, outro negócio que a gente fala já já. Aproveitando também essa questão do empirismo, esse autor chamado Plínio Junqueira Smith, acho que alguém já deve ter lido, que escreve sobre o ceticismo de Hume. Então, ele, na minha defesa da dissertação, ele comentou exatamente essa questão. Se você colocar o Hume como empirista, você pode atribuir a ele o empirismo em 90%. Aquele 10% de racionalidade é fundamental na compreensão do pensamento do Hume. Ele não está fora da questão racional. Embora ele vai dizer no tratado que a razão é escrava das paixões, mas é que está a serviço das paixões, mas não está fora do processo, né? E é com a razão que nós compreendemos as paixões, né, os nossos sentimentos, e ela cuida para que a gente não caminhe pela trilha errada. É como se fosse ali uma certa orientadora, que não precisa ser o início, como não é a origem, mas ela tem que estar presente, né? Então, só para a gente não separar as coisas aqui. Bom, os estoicos, que são os defensores do estoicismo, doutrina filosófica que busca a felicidade com atitudes de coragem diante da dor e do mal, né? Então, isso também vai aparecer lá no próprio texto do Hume. E aí é preciso voltar lá nos estoicos, estudar um pouquinho da sua teoria, né? Eles são bastante... Tem a sua vertente utilitarista, né? A questão do prazer e da dor, né? Já tem ali lugar no estoicismo. E os estoicos, esse texto da antologia, o Locke está falando basicamente, né, da necessidade e da liberdade. Evidentemente, liberdade é um assunto ético-moral, né? E o Locke, o Hume, ele está debatendo contra... Na Inglaterra, não sei exatamente por que razão, havia muita leitura de estoicos. Os estoicos influenciaram Hobbes, influenciam depois Bentham, o utilitarismo inglês, o Stuart Mill. Então, era uma teoria muito aceita, os ingleses tinham uma certa familiaridade com as teorias dos estoicos. E na ética estoica tem uma coisa muito engraçada, que não faz muito parte da nossa mentalidade. E o Hume está combatendo isso daí na segunda parte desse texto aí, da antologia, quando ele vai desmontar a ideia de liberdade. Né? Ele termina a primeira parte dizendo que liberdade, tal como os metafísicos a entendem, não existe. Né? E na segunda parte ele vai falar da necessidade. Essa necessidade, ele vai aplicar ela à história e vai aplicar ela a discernir a questão da necessidade do bem, a necessidade do mal, a escolha, né? As escolhas humanas. E o Hume está debatendo exatamente com os estoicos ali. O debate é com os estoicos, por uma razão. Para os estoicos, a ética, eles são materialistas. Primeira coisa, os estoicos são materialistas. Até a alma para os estoicos é material. Você consegue imaginar isso? Os estoicos e os epicuristas são duas escolas importantíssimas de pensamento que nós todos que fizemos filosofia passamos batido. A gente não estuda direito isso daí na faculdade. Ninguém estuda. Quem teve o privilégio de ter E em geral, nem nós professores, a gente também, como a gente não estudou, a gente agora também não sabe muito. Eu mexo um pouquinho com os estoicos, eu tenho muito mais curiosidade do que conhecimento, porque os estoicos foram muito importantes para a lógica. A lógica estoica é, em grande parte, a lógica que a gente faz hoje em dia. Mas os estoicos e os epicuristas ali chegam numa parte que eles entram em debate, né? Porque o Epicuro, quando na Carta da Felicidade, ele cria lá todo aquele espaço, e para ele felicidade é tudo que o corpo aceite. Então, o corpo aceitou e ficou feliz. E os estoicos já vão um pouco contra isso, né? Mas assim, dos estoicos, então, vamos lá, os epicuristas, a ideia de prazer, porque o Epicuro tem uma máxima que diz assim, todo prazer é bom. Né? Então, só que essa máxima, ela não é uma máxima absoluta. Ela é uma máxima que nas próprias, eu não vou lembrar de cabeça, mas tem outras máximas do próprio Epicuro, onde, por exemplo, quando um prazer
levado ao extremo, provoca dor, já não é mais bom. Então, mesmo nos epicuristas, existe a ideia de que o prazer é bom, ou seja, eles são hedonistas. Eles cultuam o prazer. Mas o prazer que os epicuristas concordam, acham adequado, é um prazer que não degenera em dor e normalmente está associado, eles têm uma escala de prazeres. E os prazeres mais nobres para os epicuristas são os prazeres ligados à atividade intelectual, ao lazer e à cultura, à recreação na música. São prazeres mais abstratos, vamos dizer assim, não são prazeres tão carnais. Então essa é uma coisa importante a gente falar sobre o epicurismo, porque senão fica uma leitura do epicurismo assim, que eles eram todos devassos e que, numa linguagem mais bíblica, assim, os prazeres da carne. Não, isso até onde eu já li, inclusive saiu coisa nova sobre os epicuristas. As máximas do Epicuro foram traduzidas do grego. Tem um livrinho que saiu para a editora da Unesp, um livrinho muito simpático, um livrinho de poucas 100 páginas, pequenininho. Ele tem a máxima, os 6 remédios. Eu até comprei porque eu tenho curiosidade. Aí tinha tradução e comentários sobre essas tantas máximas, São mais de, agora não vou lembrar, 90 máximas, é uma coisa assim. São máximas, que expressam o pensamento epicurista. Os estoicos, eles são materialistas. Até a alma é material para os estoicos. O que quer dizer isso? O Lucrécio, no De Rerum Natura, lá no começo da era cristã, no Império Romano, tem toda uma teoria para explicar como é que quando uma pessoa morre, a alma que é material sai pelos poros. Estou falando sério, eles achavam que a alma era material. A gente, por causa do cristianismo, já se acostumou à ideia de que a alma não é material. Que a alma é uma outra substância. É uma substância não material, enfim, incorpórea, enfim. A gente tem as nossas imagens por onde a gente enquadra a ideia de alma. Para os estoicos, a alma era material. Mas isso tem um reflexo muito forte na ética que o Hume combate nesse texto, que é a ideia de que as nossas emoções é como se houvessem átomos. Essa alma é feita de átomos, porque os estoicos são atomistas. Os nossos sentimentos são feitos de átomos. Átomos de tristeza, átomos de felicidade. Os humores, o humor nada mais é aquilo que está dentro da gente. O que está dentro da gente que nos faz sentir de uma forma ou de outra tem a ver com uma certa predominância de uma certa, digamos assim, para os estoicos, ser feliz tem a ver com você respeitar a natureza. Porque não é você que é feliz no seu corpo, como a gente às vezes se sente, porque a gente vem da tradição cristã. A gente se sente, um espírito que está usando um corpo, não é? O estoico não, ele é o corpo. Então, para ele ser feliz, ou o corpo é feliz com ele, ou ele não pode ser feliz. É isso que o Hume está combatendo na segunda parte desse texto. Olha que teoria enrolada, para você entender o que o Hume está falando na segunda parte. Por que ele está combatendo isso? Porque o Hobbes era altamente estoico e incorporou essa ideia do poder corpóreo. Em várias obras, no pensamento inglês, o Thomas Hobbes incorpora essas ideias materialistas e daí ele tira uma ética. O Hume se empenha em desmontar essa ideia de que o exercício da vontade e tal, além de ser meio ilusório, como ele vai dizer ali, não tem essa interferência material. Não são relações de causa e efeito que fazem a gente gostar de uma coisa, detestar outra, apreciar outra, como seria fácil falar um estoico, alguém inspirado nos estoicos, facilmente diria: não, você tem aí essa preferência por essa cor, porque a sua alma tem átomos que materialmente se atraem. Lembra daquelas ideias das homeomerias do Empédocles, do Anaxágoras? A ideia de que o que une é o amor, o que separa é o ódio, as partículas. Essa ideia é meio homeopática. Homeopático é aquilo que trata com o igual, A alopatia é o contrário. Você está com dor, é um remédio convencional. Você está com dor, toma remédio para acabar com a dor de cabeça. Na homeopatia, você está com dor, você vai receber uma pequena dose do que te dá a dor. É um princípio de homeopatia diferente. Essas epistemologias antigas, elas são homeopáticas. Elas partem da ideia de que se você está vendo uma coisa, por exemplo, você vê, a gente não é feito de terra, vamos dizer assim, grosseiramente falando,